Bom dia, bom dia para o nosso bom Deus, para todos nós, encarnados e desencarnados. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos agradecer pela felicidade de acordarmos, percebermos que ainda estamos neste mundo e temos o privilégio, temos mais uma chance para reparar os nossos erros. Então vamos aproveitar o dia de hoje, agradecendo mais do que pedimos, e que Jesus, em sua grandeza, nos abençoe sempre. Que Deus abrace a nossa alma, aquietando o nosso coração, aumentando nossa fé e nossa esperança. Então, vamos procurar uma posição agradável, serenar a mente, respirar, inspirar e respirar profundamente, visualizando a imagem do Cristo, que já está conosco. E vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria, para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. A reflexão do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 88. Diz o seguinte: pelo que se dizia, ele era um homem autossuficiente. Sabia se sair bem de qualquer situação. Progressista, irresponsável, distribuía otimismo. Mas um dia, quando a sua casa comercial pegou fogo, tudo desandou. Perdeu o controle, veio a tempestade interior, a raiva e o desespero. Na verdade, nem parecia o mesmo. O fato é que ele tinha apenas a aparência de calma e equilíbrio. Se estava com dinheiro e bem-sucedido, sorria e demonstrava confiança. Mas ao primeiro revés, revelava as fragilidades. A fortaleza é filha da dificuldade. Que assim seja. É isso aí, meus amigos. Quantas vezes nos sentimos assim, igual esse homem? Basta a primeira decepção, a primeira tristeza, e a gente desaba. Onde está a nossa fé, né? Precisamos ter mais fé. Fé para enfrentar as nossas provas. Precisamos ter fé e esperança de que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Por isso que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos o tempo todo. E orar, pedindo a Deus que nos livre das tentações. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é a reencarnação. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18, a reencarnação.
fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendência. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre este tema, a reencarnação, que fortalece os laços de família. Pois é, e o que é reencarnação? Vamos recordar um pouco. Reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo físico. E esse novo corpo, ele não tem nada a ver com o corpo anterior. O que significa isso? Hoje, podemos estar num corpo masculino, amanhã podemos estar num corpo feminino. Por isso que o corpo anterior não tem nada a ver com o atual. Apenas
seu corpo muda, porque o seu espírito, que é eterno, ele permanece o mesmo. E a cada reencarnação ele vai se transformando, ele vai evoluindo moral e espiritualmente. E essa é a vontade do nosso Pai misericordioso. A cada reencarnação, nós formamos laços espirituais, onde formamos grupos ou famílias. Mas muitas pessoas, infelizmente, acham que com a morte do corpo físico, esses laços se destroem. Mas é o contrário. Pois os laços verdadeiros, os laços de família, não são da consanguinidade. Tantas famílias aí que só vivem brigando, desunidas. Por isso que os verdadeiros laços são os laços espirituais. Estes são unidos pela simpatia e a comunhão de pensamento dos espíritos. Esses laços, meus amigos, eles são duráveis, eles sobrevivem à destruição do corpo físico. Então, quando Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele quis dizer que nós precisamos renascer várias vezes, espiritualmente e carnalmente. Ele está falando aqui da reencarnação. E a gente precisa renascer várias vezes, como ele disse, porque é a única maneira para que possamos evoluir. É a única maneira de conquistarmos o reino de Deus. A única maneira que temos de reparar os nossos erros passados. Estamos aqui para evoluir, progredir e não ficarmos estacionados. Então nós só temos que agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de reencarnarmos quantas vezes necessárias forem. Agradecer a Deus esta oportunidade. Que bom que se a gente errou agora nesta vida e a gente, ao retornar ao plano espiritual, a gente se arrepender, e aí Deus nos envia novamente para que possamos passar pela mesma prova e não repetir mais os erros. Que bom, né? Que temos essa chance. Então vamos agarrar essa chance. Se estamos aqui neste mundo, hoje, nesta encarnação, pode ter certeza, ela é melhor do que a outra que passou. E nós temos que fazer de tudo para que a próxima seja melhor ainda. Que a gente possa conquistar mais virtudes, reparar os nossos erros anteriores, não cometer mais outros. E aí a gente vai crescendo espiritualmente e vai evoluindo. E um dia nos tornarmos espíritos puros, assim como o Senhor quer. Precisamos cumprir as leis de Deus. Então vamos agradecer, ter fé, acreditar que a cada dia seremos melhores, independente
do que estamos passando e como estamos vivendo. Vamos acreditar que o nosso amanhã, que daqui a alguns minutos tudo vai se melhorar, porque tudo passa. Vamos nos tornar espíritos bons, caridosos. Vamos aprender a perdoar. Vamos pedir isso a Jesus, esta força, para que a gente possa evoluir. Amado Mestre, nós te agradecemos pelo ensinamento de hoje, por esta mensagem maravilhosa. Agradecemos aos nossos anjos guardiões que estão conosco, a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os mentores deste Evangelho. Agradecemos por mais um dia e entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Dai-nos força para suportar tudo aquilo que teremos que passar hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão lá vivendo na guerra. Misericórdia daqueles que acabaram de desencarnar, que estão retornando para o mundo espiritual. Daqueles que já vivem na erraticidade, no mundo dos espíritos, mas que ainda não conseguem entender, que o Senhor possa mostrar uma luz e eles possam segui-lo. Mais uma vez, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: não deixe que as adversidades do dia a dia lhe desequilibrem a mente, tornando prisioneiro de pensamentos nocivos. Muitas e muitas vezes estará rodeado de incertezas e não saberá o rumo a seguir. Diante disso, pare um pouco, não perturbe tanto o seu íntimo. Pelo contrário, encontre a paz na oração. Acalme sua mente. Toda tempestade, por mais transtorno cause, jamais será eterna. Por isso, entregue-se à oração e alivie as tensões do mundo. Supere a intensa angústia que lhe incomoda. Ganhe força e serenidade para que possa encarar os desafios. A providência divina irá lhe auxiliar em todas as circunstâncias. Do alto chegará sempre a luz necessária para lhe salvar das sombras. Não tema. A espiritualidade maior não lhe abandonará. Não esqueça isso. E com fé e coragem, segue adiante. A esperança iluminará o caminho a percorrer. E assim será nessa nova manhã e para sempre. Que assim seja, que assim é e assim será. Graças a Deus.